A gente está começando a lidar com assets, né, que podem ser animados no curso de jogos. Então eu vou fazer um vídeo de introdução sobre o sistema e o processo de animação desses assets no Blender. A animação que você faz no Blender ela é totalmente compatível com a Unity, então se você animar algum elemento aqui no espaço 3D do Blender, né, a informação que você grava aqui a Unity consegue entender. Então eu vou começar criando movimentos muito simples para esse cubo, né? Ou seja, para um objeto só. E à medida que a gente for avançando no semestre, eu for fazendo novos vídeos, a gente vai animando coisas mais complexas, como objeto com rig e essas coisas. Porque o raciocínio, na verdade, o raciocínio para gravar o movimento é o mesmo, né? O que vai modificar de uma aula para outra é a complexidade do asset, ou seja, se ele é feito de várias peças, ou se ele possui um rig, ou se ele, né, tipo, se ele interpreta um papel, ou se ele é só um movimento mecânico, tá? Mas a princípio, eu quero mostrar como que o Blender preserva a informação de movimento, como é que a gente pode criar essa informação de que algo está movendo, e como que o Blender preserva essa informação aqui, tá? Então, eu tenho esse cubo aqui, né? E o Blender, quando você inicia ele, ele tem uma timeline, ou seja, ele tem uma linha de tempo. Aqui, ó, no meu espaço, né, aqui no cantinho, eu tenho esse número aqui, que ele fala que é qual frame ou qual quadro da animação que eu estou vendo, né? Se eu apertar play na minha timeline, você vai ver que ele está tocando um filme com uma velocidade. Ou seja, ele está considerando cada momento aqui dessa sequência aqui como se fosse um quadro de animação. Não tem nada acontecendo, ou seja, não tem nada animado, por isso que a gente não está vendo nenhum movimento. Mas ele já considera o que você está vendo aqui como um quadro de animação e ele já tem uma timeline com, por padrão, né, 250 quadros de duração. Ou seja, ele tem aqui o frame inicial em 1, né, e o frame final em 250. Então ele já tem uma timeline aqui, né, com a duração de uma animação. Eu posso modificar isso aqui, ou seja, eu posso modificar e falar que minha animação tem mais ou menos quadros, né? Por enquanto eu vou deixar aqui um tempo qualquer, não vou pensar muito nessa duração por enquanto não. É só importante perceber isso aqui. Também a gente tem aqui, ó, em qual frame eu estou nele, ou seja, qual quadro da minha animação eu estou vendo atualmente. Então, atualmente aqui eu estou vendo o quadro 1, né? E se eu vier aqui e deslizar, vocês vão ver que eu estou trocando o quadro. A mesma coisa se eu clicar aqui nessa barrinha azul e arrastar ela. Ou seja, cada um desses números aqui representa um quadro diferente de uma animação. Então, é a pior animação do mundo, mas isso já é uma animação. Obviamente que ela não tem movimento, ou seja, isso aqui o Blender entende como uma sequência de quadros, mas eu preciso informar para o Blender que existem coisas alterando, ou seja, que as informações aqui alteram no tempo, que é o que vai fazer a gente ter movimento na cena, né? Então, eu quero gravar alguma informação aqui no quadro 1. Quando eu chegar num outro quadro qualquer, eu quero que tenha uma segunda informação, no mínimo. Ou seja, eu preciso de pelo menos um estado inicial e um estado final do movimento para que exista animação, né? Ou seja, eu preciso pelo menos gravar dois momentos para que isso exista como movimento. Esses momentos que eu gravo, ou seja, essas informações que eu vou registrar, elas são quadros chaves, ou seja, elas são quadros importantes para a sequência, né? A gente chama isso de key, né? Frame, ou, se preferir em português, quadro chave, né?
Ou seja, um quadro que tem importância porque ele tem uma informação, ele preserva uma informação diferente dos outros quadros que não tem informação nenhuma preservada. Tá? Então, é através da criação de quadros importantes, ou seja, é através da inserção, né, de keyframes que a gente vai conseguir criar movimento. Então, eu vou vir aqui no meu objeto, eu tenho um menu de animação, e nesse menu de animação eu tenho a opção de inserir keyframe, de apagar keyframe, de apagar vários keyframes, na verdade, de mudar o tipo de keyframe que eu estou gravando e de, inclusive, dar um bake de action, que seria eu imprimir as variáveis resultantes da minha animação numa sequência de quadros-chave. Né? A gente vai começar pelo começo mesmo, então a gente vai começar pelo insert keyframe. Tá? Para começar, eu vou colocar aqui no primeiro quadro da minha animação, né? Ou seja, eu vou começar no quadro 1. E no meu quadro 1, eu vou gravar que eu quero meu cubo começando aqui, com essa rotação e essa escala. Ou seja, eu estou usando três variáveis. Eu estou usando três variáveis e eu quero registrar as três variáveis, ou seja, eu quero falar essa posição, essa rotação e essa escala são importantes para mim. Então eu quero gravar elas. A primeira forma de gravar seria eu vir em animação, insert keyframe. Na hora que eu clicar aqui, ele vai me dar uma lista dessas variáveis: posição, rotação, escala, ou simultaneamente posição e rotação, posição, rotação e escala, posição e escala, rotação e escala. Aqui ele vai ter outras fontes de cálculo para esses mesmos valores, né? Que é o delta location, delta rotation, delta scale, ou visual location, visual rotation, visual scale. Isso são outras bases de cálculo que vão afetar os mesmos valores. Então, a princípio, a gente vai começar lidando com essas daqui, né? Como eu falei, eu estou criando posição, rotação e escala simultaneamente, né? Ou seja, eu quero que as três variáveis sejam gravadas. Na hora que eu clicar aqui, ó, minha posição, minha rotação e a minha escala ganharam uma cor nova, né? E ganharam um ícone novo aqui do lado, ó. Esse ícone me informa que tem um keyframe, ou seja, que tem um quadro-chave criado aqui. A mesma informação eu consigo encontrar dentro da minha timeline. Na minha timeline, eu tenho uma barrinha lateral aqui, ó, que é um sumário, que fala que meu cubo tem uma ação de posição, rotação e escala. Ou seja, cada um dos eixos recebeu um keyframe falando que existe uma variável aqui. Ainda não tem movimento nenhum, porque eu só tenho uma posição, uma rotação e uma escala gravada. Se eu avançar no tempo, eu vou aqui na metade do meu tempo, 50 frames. Se eu mover o objeto, rotacionar ele e mudar o tamanho dele, o Blender vai me informar que alguns valores foram alterados. Né? Então, observa que quando eu não estou sobre um keyframe, quando eu não estou em cima de um keyframe, o Blender me informa que existe um keyframe na timeline através da cor verde. Isso me diz que esse objeto ele pode estar animado, mas a informação real que ele está falando é que existe um keyframe em algum lugar no tempo desse objeto, né, na linha de tempo desse objeto. E se eu alterar em algum momento
esses valores, né? Se alterar em algum desses valores, ele vai indicar para mim que houve uma alteração aqui, né? Observa que aqui do lado, o losango que estava branquinho ficou vazado. E esse é um outro lugar onde eu posso colocar keyframe. Ou seja, se eu clicar aqui, ó, eu vou estar gravando um keyframe para cada uma das variáveis. Então, cada uma dessas variáveis aqui está recebendo um keyframe na timeline. E porque eu tenho 2 instantes no tempo agora, ó, se eu vier na minha timeline no frame 1 e no frame após 50, você vai ver que as duas posições que eu criei estão gravadas. E porque isso é um valor matemático, né? Porque isso aqui é um valor matemático, ou seja, eu estou indo de menos 4 para mais 3,7, o Blender consegue fazer a conta do valor. Ou seja, o Blender consegue pensar assim, não, se eu comecei, né, num valor de 4, né, e fui para o valor de 0 em 50 quadros, ele consegue falar, então, nesse meio do caminho aqui, eu provavelmente tenho um valor de 2. Ou seja, ele consegue fazer o gráfico de transformação, calculando as variações do tempo, que é o que ele está fazendo, na verdade. Ele está criando um gráfico desse movimento, né? Então, se eu der um play agora, meu objeto está sofrendo essa alteração, né? Ou seja, agora esse objeto ele possui um movimento. E se eu vier aqui em cada etapa da minha linha de tempo, você vai ver que o valor está alterando no tempo. Então, a gente, para poder criar movimento dentro do Blender, a gente precisa criar essa informação gravada, que é o keyframe, né? E para que exista realmente movimento, eu preciso de pelo menos 2 keyframes no tempo, né? Ou seja, 2 marcações de variável no tempo. Eu posso ter quantas eu quiser, ou seja, se eu vier aqui no meio e fizer uma outra variação de posição, rotação, escala, né? Eu posso tanto inserir por aqui, como eu posso apertar de novo o comando de animação Insert Keyframe, escolher posição, rotação e escala, e ele vai acrescentar essa etapa no movimento, né? Ou seja, ele vai gravar essas variáveis para mim. Eu ainda posso, aqui na timeline, né, modificar o tempo desses keyframes, ou seja, aqui, esses keyframes que eu criei, eu posso selecionar apenas uma das variáveis e modificar o tempo de apenas uma das variáveis, usando os mesmos comandos que a gente usa para modelar, né? Eu posso clicar para selecionar e usar o grab, né? Ou posso usar o scale para poder modificar o tempo das coisas. Então, na verdade, eu posso ter cada pedaço desse movimento acontecendo num tempo diferente. E eu posso, inclusive, apagar coisas que não me interessam, né? Então, aqui, ó, eu alterei as relações de tempo entre a ação. E agora vocês vão ver que ele altera os valores de forma diferente. Ou seja, eu consigo editar as relações de tempo aqui na timeline. Ou seja, eu consigo fazer pequenas variáveis aqui, né? Então aqui eu criei uma ação para esse cubo, né? E não é uma ação muito clara, ela não serve para muita coisa, né? Mas pelo menos o cubo agora ele é um objeto animado, ou seja, agora ele é um objeto com movimento. Isso é legal, isso já é um bom começo para nosso trabalho de animação. Eu posso agilizar um pouco esse processo de gravar movimento, né? Eu posso agilizar ele um pouquinho,
Então, eu vou apagar aqui. Eu selecionei todos os meus keyframes, né, que acontecem depois do frame 1. Vou apagar todos eles. E vou configurar um pouquinho melhor para poder gravar esse movimento, né? Ou seja, dessa vez eu vou querer que, em vez de eu ter que vir aqui no objeto, fazer essa seleção na lista, ou em vez de clicar em cada um de uma vez, eu vou pedir aqui do lado de playback, eu vou pedir para ele já deixar marcado para mim que eu quero posição, rotação e escala. Ou seja, toda vez que eu quiser gravar um keyframe, eu vou querer que seja já em posição, rotação e escala. Então, se eu vier aqui e modificar o meu modelo, e eu for em animação, insert keyframe, ele já gravou sem me perguntar qual que é a variável. E se eu usar o atalho que ele oferece aqui, né? Ou seja, se eu vier e usar o atalho, que é a tecla I, né, de insert keyframe, ele já vai gravar todos os keyframes para mim. Então, se eu apertar I aqui, ó, ele gravou um keyframe em cada uma dessas variáveis aqui, porque eu já indiquei que eu queria que ele gravasse em todas ao mesmo tempo para mim. Ainda é possível gravar no instante que eu confirmo o movimento. Se eu ligar o gravador aqui, ó, o auto keying, né, toda vez que eu fizer uma alteração no tempo, ele já vai gravar keyframes para mim. Então, toda vez que eu fizer uma alteração aqui, ele já grava para mim. Observa que tem que ficar atento com essas configurações, porque se toda hora que você mexer a timeline, você mexer no objeto e esquecer isso ligado, você pode encher de keyframe e estragar seu movimento. Então, minha sugestão é, toda vez que você encerrar um processo de animação usando o Auto Key, desliga ele, né? Geralmente, entre salvar um arquivo e voltar a usar ele, é interessante que você desligue. Principalmente trabalhando com uma equipe de pessoas, né? Ou seja, a próxima pessoa que vai trabalhar com você, talvez ela não esteja fazendo animação e, sem querer, ela pode estar criando keyframes adicionais no seu trabalho sem perceber. Tá? Então, lembra de desligar depois de fazer esse processo. Aqui, ó, a timeline é só uma das nossas interfaces de animação. Tá? Existe mais de uma interface de animação. E como a gente vai fazer animação para jogo, a gente vai precisar realmente ampliar o número de ferramentas que a gente vai usar para animação. Para um movimento simples, isso aqui atende bem demais. Mas vocês vão ver nos próximos vídeos que para a gente fazer animações para jogo, a gente vai ter que ter acesso a informações mais precisas e mais exatas sobre o processo de animação. Né? Aqui, só para dar um exemplo, né, eu falei como o Blender está fazendo um cálculo de gráfico desse movimento aqui, e uma das interfaces que a gente vai ter para trabalhar, junto com a timeline, é exatamente o controle desse gráfico. Ou seja, todos os movimentos que eu criei aqui, ó, viraram, né? Ou seja, o Blender ele criou um gráfico para cada ação que eu criei. Ou seja, para cada uma das minhas ações, ele criou um gráfico. Então a gente vai precisar acessar outras interfaces de animação para poder ter um controle mais preciso sobre o processo, né, de criar movimento. Então, eu vou voltar aqui para minha timeline, né? Ou seja, minha timeline ela tem essa informação de keyframe que virou essa informação de gráfico. Então, vamos voltar aqui para minha lista, né? E vocês vão ver que eu tenho aqui na minha lista, né, um conjunto de ferramentas de animação. Ou seja, eu não tenho apenas uma interface. Eu tenho, na verdade, 5 interfaces diferentes para controle de animação.
As que a gente vai usar agora nessa primeira etapa de criação de animação são o Dopesheet, o Timeline e o editor gráfico. Ou seja, a gente vai começar usando essas 3 primeiras aqui e entendendo quem são elas e o que elas fazem pela gente. A Timeline, que já vem com o Blender, né? A Timeline, essa linha de tempo, ela tem os controles de play, né, de avanço entre keyframes, né? E ela tem um controle de início e final da minha sequência de animação. Então é sempre bom ter uma timeline por aqui. O Dopesheet, ele é uma folha de controle que vai servir para eu ver todos os elementos animados de uma cena em várias instâncias. Então, o Dopesheet ele vai me dar acesso a uma lista de recursos de animação possíveis. Então, através do Dopesheet, eu vou poder controlar cada action do meu personagem, do meu objeto de jogo separado. E essa é uma das razões pela qual a gente precisa dele agora, nesse começo de animação. Se esse objeto possui 3 ações diferentes no jogo, eu preciso gerenciar ela como 3 actions separados. Então eu vou precisar, dentro do Dopesheet, do Action Editor, para poder nomear as ações e preservar elas para a Unity, né? Ou seja, eu vou ter que salvar elas aqui. Então, por causa desse controle de nome, né? Eu vou chamar aqui, por exemplo, de ataque, né? Por causa desse controle de gestão de actions, né? E por causa dessa capacidade de salvar o action independente do uso, né? Essa capacidade dele ter a informação preservada, a gente vai usar essa interface, que é o Dopesheet com o Action Editor selecionado. E a gente vai usar, dentro dessa interface, essa capacidade de nomear e preservar os actions, né? Aqui, ó, por exemplo, se eu tirar esse action aqui do cubo nesse momento, se eu fechar aqui, ó, meu cubo parou de mover, mas meu action está salvo aqui. Se eu colocar ele de volta, meu cubo volta a mover. E se eu criar um novo action aqui, né, se eu criar um novo action aqui, eu vou nomear esse action aqui como movimento, eu vou preservar ele aqui. Eu vou ter 2 ações salvas para o mesmo objeto. Então eu vou poder fazer uma lista das animações possíveis do meu personagem no jogo. Ou seja, eu vou poder fazer uma lista de quais são as ações que ele vai usar. Então essa interface a gente vai usar ela bastante, né? Vocês vão ver que nas próximas aulas a gente vai entrar muito nisso aqui. E finalmente a gente vai usar, além do Action Editor no Dopesheet, o editor de curvas. O editor de curvas vai permitir que eu faça as variáveis do meu cubo comportarem de um jeito diferente. Então aqui, ó, eu tenho, por exemplo, a posição em Z aqui, ela é esse gráfico. Deixa eu desligar o olhinho de vários deles aqui, ó. Ou seja, quando eu animei Z do meu objeto, ele criou esse gráfico aqui. E eu posso, através desse gráfico, modificar o comportamento dessa curva. Eu vou fazer isso usando os mesmos comandos que a gente usa para modelar, né? A gente pode usar o clique para seleção, rotate para girar, scale para mudar o tamanho das coisas, né? Então eu consigo fazer um refinamento das curvas de animação e criar um movimento. Você vê que o movimento ele respeita muito o gráfico, né? Ou seja, dá para ver que a mesma ondulação que o meu gráfico está fazendo aqui, meu objeto está fazendo na cena, e eu consigo refinar os movimentos editando esse gráfico. Então essas 3 interfaces
a gente vai usar para criar os nossos movimentos para jogos. E essa é a nossa introdução à animação.